Finalmente, a gente precisa ou não ser feita a limpeza interna do aparelho de CPAP, ou seja, abrir o CPAP para fazer a limpeza. E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos novamente ao Mundo Sono Oficial. Bem-vindos pessoal, estamos aqui para mais um assunto importante hoje. Compartilhe o nosso vídeo, curta ele e se inscreva no nosso canal, que a gente sempre está produzindo alguns conteúdos voltados aí para a área do sono e para a utilização do CPAP. Hoje a gente tem um tema bem importante, né, Thiago? A gente recebe sempre perguntas, né, de pacientes que usam CPAP, até de profissionais, né? E a grande dúvida do momento, que tem sido anunciado por muitas empresas locais, regionais, né, é sobre a limpeza do CPAP. Finalmente, a gente precisa ou não ser feita a limpeza interna do aparelho de CPAP, ou seja, abrir o CPAP para fazer a limpeza. E a resposta? A resposta é que nenhum fabricante orienta que seja feita uma higienização preventiva interna do CPAP, ou seja, não é recomendado que nenhuma empresa que não seja as autorizadas por alguma falha técnica do equipamento abra o seu equipamento para fazer, teoricamente, algum tipo de higienização nele. Então, gente, não se deve abrir o CPAP para fazer limpeza interna. O CPAP, os CPAPs eles têm turbinas blindadas, eles são protegidos pelos filtros quanto à poeira. Então, não se abre CPAP para fazer limpeza interna. E caso haja uma necessidade pelo produto estar danificado, o aparelho ele só pode ser aberto por uma autorizada de fazer isso, certo? Então não adianta ficar abrindo, não, porque eu quero abrir meu CPAP para limpar. Isso pode danificar, isso sim pode danificar o funcionamento do aparelho. O que deve ser feito é a troca do filtro, quando o caso for de troca, ou nos filtros que assim for possível, a limpeza, né? A lavagem com água corrente, né? Pessoal, então a gente tem basicamente, dependendo do modelo do CPAP, a gente tem dois tipos de filtro, né, Thiago? A gente tem um filtro de partículas maiores, que geralmente é um filtro de espuma. Isso. Esse filtro sim pode ser higienizado, né? Exatamente. Pode ser lavado com água e sabão. Exato. É importante, Ricardo, a gente dizer que hoje em dia são poucos os aparelhos que vêm com um filtro de espuma. A maior parte dos aparelhos de CPAP, eles vêm com os filtros de micropartícula, né, que são esses filtros branquinhos. Ou seja, todos os filtros que são brancos como esse, tá, das marcas, eles não podem ser lavados, tá? Se vocês lavarem eles, exatamente, eles vão ficar úmidos e por mais que sequem, ele seca e o tecido ele começa a criar barreiras para a entrada de ar. Isso pode forçar a turbina do aparelho e causar a queima do aparelho. Então, aconteceu alguma coisa, sujou o filtro, vai lá e compra um filtro novo e substitui. No caso exclusivo desse filtro de espuma, que geralmente são pretinhos assim, esse sim pode ser lavado com água corrente, enxuga ele. Então vamos fazer basicamente um resumo. Para você manter o bom funcionamento do teu CPAP, você tem que trocar regularmente o filtro. Exato. Né? Ele não deve ser entregue para nenhuma empresa para fazer, teoricamente, uma manutenção preventiva dele, porque isso não existe, não é recomendado por nenhum. Não é recomendado, não tem recomendação para isso. E um assunto interessante de a gente abordar, que vem sendo discutido e tem alguns produtos já chegando no mercado brasileiro, em relação à esterilização de máscaras e da parte interna do CPAP por ozônio, Thiago. O que você tem a me falar sobre isso? O que tem se falado, não o que tem se falado, né? Saiu recentemente uma recomendação do FDA, né? Que é uma Anvisa dos Estados Unidos. O órgão é a Anvisa dos Estados Unidos e que normalmente a Anvisa do Brasil ela seguia através dele. O que eles falam é o seguinte: o ozônio ele tem que ter uma quantidade máxima para que possa matar as partículas, mas que essa quantidade tem que ser abaixo do limite que seja lesivo para o ser humano, né? Então, eles recomendam que não seja feita essa limpeza com ozônio e caso for feita, eles têm algumas recomendações básicas para no pós-limpeza, né? Tem que ser em um ambiente aberto, né? A utilização desse tipo de produto com uma frequência muito alta também, segundo os fabricantes, também danifica algumas peças internas do equipamento, né? Teve uma nota de um dos fabricantes, né, que diz que eles não estão dando garantia para se fizer essa limpeza interna com o aparelho e isso danificar o funcionamento da turbina. Então, assim,
O ozônio, embora se garanta que realmente ele mata as bactérias e os vírus, não pode garantir ainda se garantir a segurança dele para a pessoa que estiver usando o CPAP. Então existem casos até de doentes crônicos sendo exacerbados, ou seja, sendo agravada a sua situação e até causando infecções, né, pelo uso do ozônio no aparelho. Tem protocolo preciso em relação à quantidade de ser utilizada, como utilizar, por quem? Não tem protocolo, né, Ricardo? Não tem nem o FDA, que ainda está tentando validar isso daí, nem... Então dá nem para a gente aqui no Brasil. considerar que hoje em dia não é um equipamento seguro de utilização. Exato, não é seguro. Eu acho que a gente tem que começar com as recomendações antigas de limpeza da máscara, da traqueia, tem que continuar... Que basicamente é água, sabão neutro e troca de filtro. Né? Exato, água, sabão neutro, que é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com as mãos. E nas partes dos umidificadores também, água e sabão. Exato, né? água e sabão neutro. Troca a água todo dia, né? Porque a água é um meio de colonização de bactérias, então troca a água todo dia, deixa tudo limpo, seco, para preparar para o uso à noite. As questões básicas de higiene do CPAP ainda são as melhores e as mais seguras, basicamente é isso. Exato, até que seja criado um protocolo para o uso do ozônio, né? O ideal seria não utilizá-lo até ter uma recomendação formal dele. Então, beleza. É isso aí, pessoal. Mais um episódio aí do Mundo Sono. Qualquer dúvida pode deixar sua pergunta pra gente e até o próximo. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal da gente, curte e se puder compartilha esse vídeo que a gente acha muito interessante para sanar a dúvida de muita gente que usa CPAP. Beleza? Até mais. Até mais.